Olá! Olha só, a próxima grande onda de inovação não é sobre um único aparelho, um gadget novo. A grande questão é como tudo está se conectando. Nessa análise, a gente vai mergulhar nas tecnologias que estão, de fato, redesenhando nosso mundo e entender por que, no fundo, tudo se resume a uma única e poderosa palavra: confiança. Essa imagem aqui já diz tudo, né? A gente não está mais falando de aparelhos isolados. Estamos falando de um ecossistema inteligente, onde tudo conversa com tudo. O carro, a casa, o relógio, a fábrica. É o começo de um mundo que é de verdade hiperconectado. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos pensar um pouco. E se toda essa conexão pudesse nos dar o poder de antecipar o futuro? De prever problemas antes que eles virem, sei lá, catástrofes? É exatamente essa promessa que está impulsionando a inovação que a gente vai analisar agora. Então vamos lá para a primeira sessão, para a gente entender a escala real, o tamanho do impacto dessas novas tecnologias. 1,5 trilhão de dólares. É muito dinheiro. Esse é o potencial de aumento no PIB global que só as tecnologias de realidade virtual e aumentada podem gerar. É um número que deixa claro que não estamos falando de um nicho, mas sim de uma transformação econômica gigantesca. E tem mais. Olha esse outro número: 127 bilhões de dólares. Essa é a projeção para o mercado global de drones. E detalhe, uma fatia de 45 bilhões disso é só para inspeção de infraestrutura. Isso mostra como essas tecnologias já estão resolvendo problemas bem práticos e, vamos ser sinceros, bem caros do mundo real. Os materiais de base apontam para 8 tecnologias que são os pilares dessa nova onda. Temos aí inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada e virtual, blockchain, drones, impressão 3D e robótica. Cada uma delas, sozinha, já é super poderosa. Mas e aqui está o pulo do gato? A mágica de verdade não acontece com elas isoladas. A inovação que realmente muda o jogo surge da convergência, do jeito que elas se combinam para criar soluções que, olha, antes pareciam coisa de ficção científica. E um conceito-chave que nasce dessa união é a reflexão digital. Pensa só, ter uma cópia virtual, perfeitinha, de um objeto ou de um processo do mundo real. Uma cópia que dá para analisar, testar, experimentar, tudo sem afetar o mundo físico. Isso é a base para o que a gente vai ver lá na frente com os gêmeos digitais. Certo, agora vamos sair um pouco do abstrato e trazer essa conversa para algo que, bom, muita gente já usa no dia a dia. Vamos ver como essa convergência de tecnologias já está literalmente no nosso pulso. Mais de 534 milhões. Esse número é a quantidade de dispositivos vestíveis, tipo smartwatches, que foram entregues no mundo todo só em 2024. Isso mostra que essa era da tecnologia conectada ao corpo já não é mais futuro, não, é o nosso presente. Então, como é que um relógio vira um assistente de saúde? É basicamente um processo de 3 etapas. Primeiro, sensores super avançados, como o tal do Bioactive Sensor 2, coletam dados do corpo o tempo todo. Segundo, a inteligência artificial entra em cena para analisar esses dados e achar padrões únicos para cada pessoa. E terceiro, o aparelho transforma essa análise toda em recomendações práticas. Ele não só mostra números, ele sugere ações para evitar problemas de saúde. Agora vamos pegar essa mesma lógica, coleta, análise e ação, e aplicar numa escala muito, mas muito maior, a indústria. Bem-vindos à Fábrica Inteligente. Essa citação resume a ideia perfeitamente. A indústria conectada se apoia em um tripé: a internet das coisas, que fornece os dados brutos, os gêmeos digitais, que dão contexto para esses dados, e o machine learning, que é o cérebro, que extrai a inteligência disso tudo. O processo, no fundo, é bem parecido com o do smartwatch. Sensores de IoT espalhados pelas máquinas coletam dados sem parar. Esses dados alimentam um gêmeo digital, lembra? Aquela reflexão digital da fábrica inteira. E aí, algoritmos de machine learning analisam esse modelo virtual para prever, por exemplo, que uma máquina vai quebrar antes que ela quebre. Isso permite fazer a tal da manutenção preditiva. E os resultados são bem concretos. A adoção de gêmeos digitais e outras tecnologias inteligentes pode reduzir o tempo de máquina parada em até 30%, acelerar a otimização de processos na mesma proporção e ainda diminuir as falhas operacionais em 25%. Isso é eficiência e economia na veio. Ok, a gente viu o poder dessa tecnologia no nosso corpo e na indústria, mas toda essa interconexão com aparelhos e cópias virtuais tomando decisões nos força a encarar uma questão que é fundamental e, ao mesmo tempo, bem complexa.
A pergunta central é essa: se um sensor lá na fábrica manda um alerta crítico, como a gente sabe que é o sensor de verdade e não um ataque? Se um sistema de IA autoriza uma transação financeira, como garantimos a identidade dele? A confiança vira o alicerce de tudo. O ponto é o seguinte: para que esse ecossistema todo funcione bem, cada elemento, seja uma pessoa, um smartwatch, um sensor industrial ou um algoritmo, precisa ter uma identidade digital que seja absolutamente confiável e que possa ser verificada sem deixar nenhuma sombra de dúvida. E esse desafio, olha, é gigantesco. Nossos modelos de identidade de hoje não foram feitos para essa complexidade toda. É por isso que redes de pesquisa e inovação, como a RNP aqui no Brasil, estão na linha de frente, buscando soluções para o que eles chamam de gestão de identidade. Isso nos traz para nossa última sessão. Se o problema é a identidade, quais são as soluções que estão sendo construídas para garantir um futuro de confiança para essa nova era da tecnologia? A primeira grande ideia é a tal da arquitetura de confiança zero. Esquece aquela ideia antiga de um perímetro seguro. Aqui o lema é nunca confie, sempre verifique. Pensa assim, é como se a gente tivesse que mostrar a identidade em cada porta dentro de um prédio, e não só na entrada principal. Cada acesso a cada momento precisa ser verificado. E para conseguir implementar essa tal de confiança zero, a gente precisa de um novo modelo de identidade. Este slide compara o antigo e o novo. No modelo centralizado, uma empresa controla a identidade e os dados. Já no modelo descentralizado, o IDD, o controle volta para o indivíduo. A própria pessoa guarda suas credenciais numa carteira digital e só compartilha o mínimo do mínimo, o que aumenta drasticamente a privacidade e a segurança. E é aqui que a gente fecha o círculo. Para que os smartwatches, as fábricas inteligentes e todas as outras inovações funcionem de forma segura, elas precisam dessa base. A identidade descentralizada é o que vai permitir que bilhões de dispositivos e pessoas interajam com confiança. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Quando um algoritmo pode ter uma identidade verificável e um aparelho pode agir por conta própria, as fronteiras do que a gente considera um indivíduo começam a ficar meio borradas, né? A questão deixa de ser só tecnológica e vira quase filosófica. Como é que a gente vai definir a própria existência num mundo tão profundamente entrelaçado com a tecnologia?